Então, qual é a ideia? A ideia seria eu ter um sensor ligado na minha entrada analógica. Eu acabei não conseguindo um sensor real, um sensor físico, então eu vou simular a geração de um sinal de sensor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar gerando um valor de saída a partir do dado que eu vou digitar pela interface serial, só para poder simular alguma coisa. Eu acabei mudando a minha estação de trabalho aqui, então eu não consegui reconectar o osciloscópio para monitorar o meu sinal, e o meu sinal agora não está tendo o comportamento que eu queria, então eu vou estar descrevendo ele de uma forma mais teórica, mesmo que a gente não consiga testar aqui, para vocês entenderem o que está sendo feito. Como eu falei, eu vou usar a interface serial como origem dos dados, e eu encapsulei isso dentro de uma função, até para ficar mais fácil de tratar. Então, eu estou usando um Arduino Mega. No Mega, a saída 11 é uma saída de PWM, então por isso que eu estou configurando na saída 11 o meu acionamento, e estou escrevendo o valor analógico em cima dela. Essa minha rotina de acionamento da saída, então, ela lê o valor enviado pela serial, eu posso fazer um eco aqui só para ter certeza que eu estou recebendo o valor certo. Então, cada vez que eu recebo um byte, eu transformo esse byte recebido num valor numérico, vou acrescentando esse valor, e quando eu recebo um valor não numérico, eu transformo o valor lido no valor analógico da porta. E zero tanto o valor quanto o contador. Esse contador eu estou usando para que eu possa saber o momento de voltar para zero e garantir que, se por acaso eu mandar 2 caracteres não numéricos em sequência por engano, eu não estou zerando o meu valor. Depois, a ideia é tratar esse valor para que ele não seja uma relação linear direta. Mas, num primeiro momento, a minha ideia é ensaiar com o próprio valor recebido na interface serial sendo enviado para a porta analógica. Nessa porta analógica, eu conectei um filtro RC puro e simples, e no lado do capacitor eu coloquei um fio para minha entrada analógica, que eu vou ler a cada 1 segundo. Então, de segundo em segundo, eu faço uma leitura do valor dessa porta analógica e transmito o valor lido pela minha interface serial. Eu vou...
Eu vou trocar aqui para a porta 1. E vou enviar o programa para o meu Arduino que está aqui conectado. Abrindo o monitor serial, então, eu começo a ver os valores que eu estou recebendo da porta. Eu não sei se o meu filtro aqui está mal conectado, se... Agora parece que sim. Isso. Acho que eu descobri o que estava errado. Eu estava com o terminal na porta errada. Bom, não vou conseguir resolver isso. Mas a ideia seria essa. A ideia seria, a partir do momento em que eu realimentei meu sinal, eu teria um valor que estaria sendo medido aqui, e se eu trocasse o valor do meu comando, por exemplo, 0, 255, eu com isso trocaria a minha saída PWM, e pelo filtro eu teria um valor diferente ali de tensão sendo medida no capacitor. Não tenho aqui os instrumentos para estar avaliando por que não está funcionando. Até aqui dá para entender mais ou menos o que eu estou tentando fazer? Por mais que a gente não esteja conseguindo ver os valores? Sim. Ok. Bom, agora eu vou pensar o seguinte, como eu falei no início, a minha ideia é imaginar um sinal que não seja diretamente linear, ou seja, eu não vou estar escrevendo o valor que eu recebi direto na minha porta analógica. Eu vou estar transformando ele por meio de uma função de transformação que eu vou criar. Então, o meu valor, o meu valor resultante vai ser igual à função mapeamento do valor que eu recebi.
E aí eu vou escrever o valor resultante. E aqui no eco, eu vou plotar o valor e o valor resultante. E essa minha função mapeamento ela vai ter um comportamento semelhante. Deixa eu pegar uma planilha aqui. É um comportamento de uma função inversa. Só que isso vai variar muito rápido. Né? Então, eu posso criar uma função aqui que tenha
Mais 0,1 vezes A2. Né? Então aqui ela já tem uma curva um pouco mais interessante da gente tentar fazer a curva de correlação depois. Né? Então é aquela função ali que eu vou tentar implementar. Então a minha função de mapeamento, ela vai pegar o valor né, e transformar isso aqui num inteiro arredondado. E eu retorno esse valor. Né? Com isso agora, então, se eu escrever o valor 1, por exemplo, ele retorna 232, o valor 10 é 128, o valor 100 é 23, e ele tem aquele gráfico, aquela curva que a gente viu. Tá? Só que eu vou colocar mais um fator aqui nessa minha simulação. Eu quero ter um randômico. Qual é a função que gera o randômico? Tá? Eu vou pegar e vou consultar a documentação de referência do Arduino, né, e vou ver que randômico é random. Ela gera números pseudo-aleatórios entre um zero e o máximo, ou entre um número e o máximo. Eu vou colocar um randômico de 0 a 10 e vou subtrair 5, de modo a gerar um randômico entre menos 5 e mais 5. E o meu retorno vai ser o resultado mais o meu valor randômico. Ok? Então eu estou inserindo um ruído, e um ruído de uma intensidade significativa em relação ao meu valor. Bom, como a minha leitura analógica aqui não está retornando a minha saída analógica, para a gente conseguir ver isso aqui funcionando, eu vou criar uma variável global aqui, vou setar o valor lido
e vou ler o meu valor lido. Tá? Como uma forma de ver alguma regra mais ou menos sendo mantida. Tá? Então, se eu observar o meu monitor serial lá agora, se eu escrever um número aqui, ele vai fazer um ajuste a partir desse número, e vai ir gerando ajustes a partir dele. Ok. Agora, eu vou fazer mais uma variação para tentar aproximar essa minha resposta de algo que seja um sinal físico real. Tá? Porque no sinal real, o meu randômico, o meu ruído, ele não vai ocorrer só no momento em que eu acionar, em que eu fizer a minha leitura. O meu ruído, ele vai existir ao longo do tempo com uma determinada intensidade. Então, cada vez que eu fizer essa leitura, eu vou atualizar o meu valor lido. Com um valor entre menos 2 e mais 2, para ele ficar flutuando ali ao redor da minha medida. Então agora eu tenho uma certa flutuação da medida, né? Ela às vezes sobe, às vezes desce e está ali flutuando. Né? E aí agora eu vou começar a gerar dados no meu ensaio. Então eu tenho lá, eu começo com o valor 1 e eu começo a fazer algumas leituras desse valor 1. Depois eu vou fazer o valor 2, fazer algumas leituras no valor 2. E o meu objetivo aqui é tentar, a partir dessas leituras, montar um mapa de como é que o meu sinal físico se comporta. Esse meu ruído aqui, ele está meio tendencioso. Vamos diminuir um pouco essa tendência. Random de 4, ele era um número de 0 a 3, portanto ele podia ser menos 2, menos 1, 0 ou mais 1. Por isso que ele estava gerando tendência. Random de 5, ele deve ficar mais estável. Bom, tudo que eu fiz até agora foi simulação. Eu estou gerando uma simulação para o sinal do meu sensor. Agora eu quero começar a tratar esses dados. Eu tenho várias formas de fazer esse tratamento. Eu posso criar offline uma tabela que me dê uma equação estimada
e aí implementar dentro do meu programa aquela equação inversa como a forma de extrair a minha medida, ou eu posso tentar tabelar valores e aí sem criar uma equação de correção, mas sim criando uma tabela de correção. Ok? A gente vai tentar fazer das duas formas aqui para ver como é que cada uma delas funciona. Em ambos os casos, eu vou precisar criar um conjunto grande de medidas. Então, eu vou pegar esse meu Excel aqui, eu vou deixar ele aqui do lado, para a gente ir tabelando algumas coisas. Né? Não vou criar muitos pontos, né? Eu vou criar alguns pontos para eu ter alguma informação. E para cada ponto, eu vou tirar uma média de 10 amostras. Né? Eu sei que eu tenho um ruído aqui, né? Então se eu pegar uma amostra só, o grau de confiança que eu tenho é muito baixo. Então para cada ponto eu vou pegar 10 amostras. E aí agora eu vou lá no meu programa de novo, e eu vou mexer ele, né? Eu vou fazer essa minha função de configuração retornar um valor. Então, no momento em que eu confirmei um valor novo, ela retorna true. Fora isso, ela retorna sempre falso. Quando ela definir um novo valor, eu vou retornar a minha média. Então, eu vou criar agora um static int média igual a 0 e um static int amostras igual a 0. Então, se eu tenho um novo valor, eu quero zerar novamente a minha média e zerar o meu número de amostras. Quando eu fiz a minha leitura, eu vou somar o valor que eu acabei de ler na minha média e eu vou somar o número de amostras. Como eu disse que eu ia pegar 10 amostras, né, eu vou somar aqui só enquanto eu não atingir essas 10, e no momento que eu atingir essas 10, eu vou devolver a minha média.
E para eu saber que esse aqui é a minha média, eu vou informar isso. Então, eu vou começar lá com o ponto 1. Então, o ponto 1, a minha média deu 235. Ponto 2. Média 205. Eu estou caracterizando a minha medida. 3 deu 199. 5, vou pular o 4. Um, 7, 3. Cento e quarenta e oito. Cento e vinte e sete. Observem que a minha curva ela é não linear, certo? Mas, se eu dividir ela em pequenos trechos, cada trecho pode se comportar como uma pequena reta. Né? E é com isso que eu estou contando. Né? Então, por isso que eu não vou tentar mapear todos os pontos, todos os comportamentos possíveis. Né? Eu vou pegar só só esses 10 pontos aqui, eu vou usar só eles por enquanto. Acho que já é o suficiente para a gente entender o modelo. Certo? Deixa eu deixar isso aqui visível, para eu não perder de vista. Agora, a ideia é tentar reconstruir, a partir do valor lido, qual é o meu valor real. Ok? Então, eu estou lendo um valor que aqui está indo de 0 a 255, né? Na verdade, eu deveria estar considerando ele de 0 a 1024, porque é o meu AD de 0 a 1023, o meu AD tem 10 bits, né? Então, até idealmente, eu deveria estar com um fator de 4 vezes aqui, pelo menos, mas vamos manter ele em 0 a 255. Tá? Eu acabei de ler um valor
né? Eu vou criar uma função que vai tentar traduzir o meu valor de volta para minha medida original. Então, essa função medida, ela recebe um inteiro e devolve um inteiro. O que eu fiz? Eu decompus o meu valor medido em trechos de retas, né? Deixa eu pegar mais um ponto só. Eu vou pegar o 255. Né? Porque aí eu caracterizo aqui é o meu último trecho de reta. Né? Então, 255, a média deu 11. E aí eu tenho pares de pontos. Né? Eu defini a minha medida base como sendo os valores 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 255. E a minha medida efetiva para cada um desses valores, 235, 205, 199, 173, 148, 127, 94, 77, 59 e 11. Eu vou usar aqui uma técnica de lookup table, é uma tabela de localização. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 medidas. Vocês observem que a minha medida efetiva ela vai diminuindo à medida que eu vou avançando de posição. Tá? E lembrem-se que o valor que eu estou lendo, né, o valor que eu estaria lendo da minha serial, da minha porta analógica aqui, que é o valor que eu estou lendo da minha função transformada, ele é o valor efetivo que eu acabei de ler. Né? Então, eu estou procurando o momento em que o meu valor for maior do que a minha medida efetiva.
Nesse momento, eu vou interromper o meu laço. Significa que eu achei o ponto em que a minha medida se encontra. Ela pode se encontrar antes desse ponto zero aqui, ela pode se encontrar entre o ponto zero e o ponto 1, entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Significa que se o meu valor lido, por exemplo, for 120, tá? 120 não é maior que 235, não é maior do que 205, não é maior do que 199, não é maior do que 173, não é maior do que 148, não é maior do que 127, é maior do que 94. Então ele se encontra aqui no meio. Tá? E eu encerro o meu laço com o ID dessa posição. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu retornei com um 0, eu vou retornar a medida base de 0. Se eu encerrei com o 10, se por acaso o valor lido foi menor do que o 11, eu vou retornar com a medida base do 9, que é o meu último ponto, que é o 255. Em qualquer outro caso ali no meio, eu vou aproximar como um trecho de reta. Eu continuo no ar, vocês continuam me acompanhando. De vez em quando vocês deem um sinal de vida aí para eu saber que eu não caí, tá? Meu histórico de internet aqui não é muito bom. Sim, estamos aqui. Então, qualquer outro valor que eu achar aqui no meio, eu vou querer retornar como um segmento de reta. Né? E para isso, eu vou construir uma pequena relação. Deixa eu pegar minha planilha de Excel para mostrar em cima dela de novo. Se eu tenho dois pontos, dois pares x, y, certo? O meu primeiro par ali, digamos, é 10,127. Então, é 10 e o 127. O segundo par é o 15 e o 94. Esses dois pares aqui, eles formam um trecho de reta. Eu tenho um novo ponto nessa reta, né, que é o 120. E eu quero saber qual é o valor de x que eu tenho aqui no meio. Como é que eu vou montar essa equação de reta? Y, ele vai ser sempre igual a x mais b, certo? Onde o a é o meu coeficiente angular, o a é igual ao delta y dividido pelo delta x, ou seja, delta y dividido por delta x, e o b é, para qualquer desses dois pontos, né, a diferença, porque eu vou ter aqui em cima, por exemplo, esse aqui menos a vezes x, isso aqui vai me dar o meu b.
Então, para esse ponto que eu achei ali no meio dos dois agora, eu vou dizer que ele vai ser igual. O y é o ax mais b, portanto, o x é o y menos o b, só deixa eu botar um parênteses aqui, dividido pelo a. Então, o 120 vai estar no 11. Eu linearizei o trecho, e é isso mais ou menos o que eu estou tentando fazer dentro do meu equacionamento. Então, eu voltei para lá. Eu tenho agora os meus pontos aqui, e aqui eu vou usar uma variável de ponto flutuante. Vou chamar de alfa, meu coeficiente angular. Ele é a variação de y dividido pela variação de x. Ou seja, ele é a minha medida efetiva de ID menos a medida efetiva de ID menos 1 dividido pela medida base de ID menos a medida base de ID menos 1. Porém, como medida efetiva e medida base são todas eles variáveis inteiras, na hora que eu faço essa divisão, ele faz uma divisão inteira. Então, para que eu não tenha essa divisão inteira, eu preciso forçar o cast para ponto flutuante antes de fazer a divisão. E tanto faz transformar para float no numerador quanto no denominador, o resultado final é o mesmo. E o B, também vou manter ele em float. A equação do B era y menos ax para um ponto qualquer. Então, é a medida efetiva da minha posição ID menos alfa, isso aqui eu não vou chamar de B, eu vou chamar de beta, alfa vezes a medida base do ID. Com isso agora, eu tenho a minha equação e eu consigo usar ela para calcular o meu valor estimado. Ele volta a ser um inteiro, portanto, ele vai fazer um cast no final de y, que é o meu valor, menos beta sobre alfa, mais 0,5, que é o meu fator de arredondamento. E esse é o valor que eu vou retornar. Ok? Então eu montei uma tabela, mais ou menos com os meus pontos de medida. Localizei o valor que eu tenho agora dentro dessa minha tabela. E a partir do valor anterior
e do valor posterior daquele intervalo, eu fiz um pequeno segmento de reta e achei o ponto dentro daquele pequeno segmento de reta. E esse ponto é o que eu vou retornar. Eu vou rodar esse programa. Opa! Ele falhou. Onde é que ele falhou? Ele não aceitou. Ele não aceitou a inicialização dos vetores dessa forma. Vamos ver se assim ele aceita. Ainda não. Agora sim. Então, eu preciso definir o tamanho do array e eu inicializo o array entre chaves. Cada linguagem muda um pouquinho a sintaxe, faz tempo que eu não trabalho com isso aqui. Então, eu estou lá rodando o meu programa, né, e aí eu vou ter um valor, por exemplo, 2. Tá? Então, ele está medindo 215, 214, 213, está flutuando, mas ele está dizendo que esse valor corresponde ao 2. Né? Eu vou pegar um outro valor agora, 8. Né? 8 não era um valor que eu fiz medida. Né? As minhas medidas, né? Pegando de volta o meu Excel aqui, eu fiz medida com 7, né, que tinha dado 148. Eu fiz medida com 5, eu fiz medida com 10. Com 8 eu não fiz, só que o valor que ele está dando aqui é muito perto em função da tolerância de ruído e está flutuando ao redor daquilo que eu não tenho precisão. Tá? Se eu trocar aqui o meu acionamento para 9, que também não era um ponto que eu medi, ele já está acertando um pouco mais. Tá? Se eu usar 13, vocês observem que ele até começa mais assertivo, só que depois, pelo próprio ruído incremental que eu gerei aqui, ele acaba distorcendo às vezes e saindo do ponto. Pegar lá 25. Então ali ele está flutuando um pouco mais, 24, 23, 25, 26. A gente já começa a ter os pontos muito próximos, eu já não tenho mais informação e granularidade suficiente para fazer essa leitura. Tá? Voltar lá para o 4, por exemplo. Aqui a variação já é maior, ele já volta a ser mais assertivo. E vocês observem que eu não precisei criar uma expressão algébrica, uma equação, para transformar o meu valor medido na grandeza de interesse. Né?
Eu fiz uma linearização por trechos, achei o trecho onde o meu valor medido se enquadrava, e a partir disso eu extraí a informação. Está razoável de entender essa técnica? Parece útil para algumas situações? Bom, agora eu vou fazer pelo cálculo da função inversa. Né? Claro que aqui fica fácil de eu gerar essa função inversa, dado que eu tenho a minha função direta. Né? Então, como a função direta era a partir do meu valor resultante, o resultante é 255 dividido por 1 mais 0,1 ponto valor, então 1 mais 0,1 ponto valor vai ser 255 dividido por resultado, portanto, 255 dividido por resultado menos 1 vai ser 0,1 vezes valor, 2.550 dividido por resultado menos 10 vai ser o meu valor. Então, int resultado vai ser 2.550 dividido por valor menos 10. Eu vou fazer essa operação em ponto flutuante. Vou arredondar no final. Eu vou chamar a função inversa agora para exibir esse resultado, como é que ficou. Então, ela começa aqui dando os mesmos valores. À medida que eu me afasto, ela vai começar a ter um erro bem maior e bem maior mesmo. Eu fiz medida só até o 30. Significa que ele está numa faixa muito não linear aqui. Então, aqui ele não consegue ser efetivo para achar o ponto pela aproximação pela reta, mas pela função inversa ele já consegue ter uma precisão um pouco maior. Se eu pegar lá o 28, então ele tem, pela função inversa, um valor suficientemente perto,
né, 27, 28, 29, ele flutua com o próprio ruído que eu inseri no meu valor. Né? Já pela linearização por trecho de reta, ele tem um erro maior, porque os meus pontos eles estavam afastados ainda, eu não inseri uma granularidade tão grande na minha tabela que me permitisse extrair medidas lá mais exatas. Outros cálculos que a gente poderia fazer aqui também nesse tipo de ensaio é medição de performance. Né? Sempre que a gente começa a trabalhar com números de ponto flutuante, a gente passa a ter uma operação mais lenta, né? E o nosso programa ele vai ficar mais pesado, porque a operação em ponto flutuante ela demora muito mais do que a operação em ponto real, em número inteiro. Esse exemplo aqui posso fechar para a gente discutir um pouco melhor essa questão do ponto flutuante e do número inteiro. Ok? Eu vou criar um novo programa aqui, tá? Eu vou fazer esse programa rodar só no setup, porque eu quero que ele rode uma única vez. Tá? Eu vou criar uma variável inteira. Eu vou marcar o meu horário de início. Eu vou fazer 1000 somas desses números inteiros. E no final, eu vou marcar o horário em que isso terminou. E vou imprimir esse valor. Vou salvar isso aqui lá na minha pasta. E vou botar para rodar. Então, ele deu 4 microsegundos. Tá? Ao invés de 1000, eu vou fazer 10.000. Continua nos mesmos 4 microsegundos.
fazer 100 mil. Continua nos mesmos 4 microsegundos. Agora eu vou trocar essa minha variável inteira. O meu programa originalmente usava 188 bytes de memória para as variáveis. Ele permanece com os mesmos 188 bytes de memória para as variáveis, não mudou nada de comportamento, não mudou nada de tempo de resposta. Fazendo a medição de largura de pulso, a gente consegue ter uma sensibilidade bem melhor com relação a isso. Vamos trocar essa operação. Ao invés de soma, eu vou usar um produto. Não mudou nada, continua a mesma coisa. Aumentar a resolução da minha variável. Tá? Se a gente olhar lá na documentação, voltando aqui nós temos, além de documentação de funções, a gente tem documentação de tipos de variáveis. Double é uma variável de ponto flutuante, ocupa 4 bytes e tem o dobro de resolução disponível em relação ao tipo float. O float é um tipo de dado também de 4 bytes de memória, mas que trabalha com uma determinada lógica ali de formar o número para fazer essa operação. Diferente do double, diferente do inteiro. Continua não sendo perceptível, a operação não é suficientemente lenta para a gente ter mudança no valor medido. O que mais que a gente pode usar diferente aqui? Não, teoricamente seria isso. No Uno e nas outras placas baseadas em Mega, o Double e o Float são a mesma coisa. Double só vai fazer sentido na arquitetura DUI. Por isso que não deu diferença.
o float consegue armazenar desde menos 3,4 vezes 10 na 38 até 3,4 vezes 10 na 38. Sendo que essa parte exponencial aqui, essa notação de mantissa mais expoente, o expoente pode ter coeficiente negativo também. E aqui um alerta muito importante com relação ao uso de variáveis de ponto flutuante. Como a variável de ponto flutuante ela não é precisa, a divisão de dois números em ponto flutuante, ela pode não resultar exatamente naquele valor que tu espera. Tá? Então, ao invés de tu ter como resultado, e não só a divisão, a própria soma também pode dar esse tipo de imprecisão. Tá? Na hora de somar dois números, ao invés de conseguir 3,5, tu pode conseguir 3,499999. Isso é relativamente comum e é algo que vocês precisam sempre trabalhar com bastante cuidado. Até por isso que volta e meia eu faço operações desse tipo aqui, onde eu somo um valor antes de fazer a conversão de tipo para garantir um arredondamento. Se eu não faço esse fator de arredondamento, ele vai truncar, e se o valor era 1,9999, na hora de truncar ele vira 1, que é bem diferente de 2. Não sei se deu para entender isso daí.